tão distantes e tão próximas. Cidade e mata. Duas faces de uma mesma identidade. Mas que identidade é essa? Eu conheço a Mata Atlântica desde menina. A Floresta Atlântica, eu creio que ela está localizada ao longo do litoral, é isso? Não conheço muito. Conheço mais por ilustrações. Eu acredito que a parte principal dela é a água. A Mata Atlântica é um complexo e exuberante conjunto de ecossistemas. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade no mundo e também uma das mais ameaçadas. No Brasil, a Mata Atlântica se encontra ao longo de quase toda a região costeira. Sua área original ocupava aproximadamente 1.200.000 km². Hoje, ocupa cerca de 96 mil. Mas por que ela foi reduzida a tão pouco? De uma perspectiva histórica, quer dizer, a colonização optou pelas planícies. Então hoje, por exemplo, dentro dos ecossistemas ou dentro dos tipos de vegetação que hoje estaria em estado crítico, seriam as famosas matas de planície, as florestas de baixada, né, que ocorriam nas planícies antes da grande cadeia costeira, né, brasileira. Essa destruição ela se processou de uma forma violenta. Depois houve a conquista das serras, das montanhas por si, porque essa foi mais relacionada ao ciclo do café, né? Na primeira instância, o ciclo do pau-brasil era a ocupação e a coleta e o extrativismo do pau-brasil que ocorria nas florestas costeiras. Depois veio um dos ciclos mais importantes, foi o ciclo do café. Então, esses ciclos econômicos associados ao crescimento, vamos dizer, à expansão ao urbano, né, ao longo desse processo histórico de ocupação aqui no Brasil, hoje levou a um processo violento em termos de fragmentação. A história de destruição do meio ambiente no Brasil tem mais de 500 anos. Começou com a colonização europeia e continua até hoje, com a exploração descontrolada dos recursos naturais. Dentre todos os ambientes, a Mata Atlântica foi a mais afetada. Ela deu lugar aos grandes centros urbanos do país, onde se produz mais de 70% de todo o produto interno bruto e onde vivem mais de 75% da população brasileira. Apesar dessa devastação, a Mata Atlântica ainda detém muito da diversidade biológica brasileira. Várias espécies de plantas e animais só ocorrem ali, e muitas correm risco de extinção. Das 627 espécies de animais listadas pelo IBAMA como ameaçadas de extinção no Brasil, 380 estão na Mata Atlântica. Dessas, 83 espécies são consideradas criticamente em perigo, o que significa que elas podem desaparecer nos próximos 50 anos. A conservação e recuperação da Mata Atlântica é um grande desafio. O conhecimento sobre a diversidade do bioma é incompleto. E a região está sob forte pressão humana. Restam menos de 7% de sua extensão original. Uma das estratégias de conservação é a implementação de corredores de biodiversidade. A área de um corredor de biodiversidade é definida por uma linha imaginária que congrega uma região de extrema importância biológica. O corredor é composto por uma rede de unidades de conservação, entremeadas por variados graus de ocupação humana e diferentes formas de uso da terra. A estratégia do corredor de biodiversidade é gerenciar essa rede de maneira integrada para garantir a sobrevivência de todas as espécies, a manutenção de processos ecológicos evolutivos e o desenvolvimento de uma economia regional baseada no uso sustentável dos recursos naturais. Em um corredor, todos são responsáveis pela manutenção da biodiversidade e do ambiente em que vivemos. Assim, as decisões sobre o futuro da natureza são compartilhadas por vários setores da sociedade. Pelo governo, que protege áreas criando e implementando unidades de conservação, como parques e reservas, e definindo as políticas ambientais. Pelas empresas e seus métodos de produção. Pela população rural,
responsável pela produção de alimentos e matérias-primas, e pela população urbana, que decide o que e como consumir. Existem na Mata Atlântica 3 corredores de biodiversidade. Se você conhece o Rio de Janeiro, Paraty, Ilhabela, se já ouviu falar de Teresópolis ou visitou a Serra da Mantiqueira, então já localizou parte de um desses corredores, o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. A Mata Atlântica é um bioma extremamente fragmentado e o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar abriga um dos trechos mais representativos, um dos trechos mais preservados de toda a extensão dos remanescentes florestais que existem atualmente no bioma. O Corredor da Serra do Mar circunda as 2 maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, curiosamente, possui um dos principais trechos preservados de Mata Atlântica, graças à sua cadeia de montanhas muito íngremes, desfavoráveis à agricultura. Ele cobre quase todo o estado do Rio de Janeiro, a região costeira do estado de São Paulo e do norte do Paraná, e a Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Em números, fica fácil ver a importância do Corredor da Serra do Mar. 12,6 milhões de hectares de área, 39,8 milhões de habitantes, 3 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 499 municípios. 98,7% dos fragmentos têm áreas menores do que 100 hectares, apesar de o corredor abrigar o maior bloco contínuo de remanescentes de Mata Atlântica. 100 espécies de vertebrados ameaçadas, como o muriqui do sul e a jaguatirica. 69 unidades de conservação públicas de proteção integral, que somam 1.200.000 hectares. 112 reservas particulares do patrimônio natural, que são áreas privadas, protegidas em caráter perpétuo, criadas por iniciativa voluntária dos proprietários e previstas na legislação brasileira. Mas como é o trabalho de conservação realizado no corredor? O Corredor de Biodiversidade é um espaço geográfico de planejamento que a sociedade utiliza para tentar conciliar as necessidades de conservação de biodiversidade, por um lado, com as necessidades de desenvolvimento econômico do outro. A conservação da biodiversidade garante a manutenção dos serviços ambientais que a natureza nos oferece, como a oferta de água, regulação do clima, polinização, o controle de pragas e de transmissores de doenças, o fornecimento de medicamentos e a contenção de encostas. Nós estamos no Parque Estadual da Cantareira, especificamente na Pedra Grande, e daqui pode-se avistar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem aproximadamente 20 milhões de habitantes que necessitam da Serra da Cantareira, da Mata Atlântica, para a produção da sua água. A água em São Paulo vem do sistema Cantareira para 50% da população que ali habita. E a Mata Atlântica é fundamental para manter a quantidade e a qualidade dessa água que vai para os habitantes de São Paulo. Ela faz esse serviço ambiental proporcionado por 3 motivos. O primeiro deles, ela garante que a água seja mantida em suas folhas e troncos e vá mais lentamente para os reservatórios. Ela garante que os solos não corram assoreando os reservatórios na forma de erosão. E também ela garante que a poluição que sai da cidade de São Paulo não chegue até o reservatório porque ela exerce um papel de barreira física. Várias bacias importantes, como a do Paraíba do Sul e a do Paraná, estão, em parte ou totalmente inseridas no corredor da Serra do Mar. Elas abastecem mais de 25 milhões de pessoas com água potável.